Olá, hoje irei apresentar o trabalho intitulado Efeitos da Pandemia no Peso Corporal de Crianças e Adolescentes no Norte Pioneiro do Paraná, apresentado pelos autores eu, Maria Eduarda Lucas Cuenca, junto com a fisioterapeuta mestranda Caroline Colette de Camargo, Gabriel Yamashita, Isabela Bozelli, fisioterapeuta Francine Kazu Itomi e doutorando em bioinformática Matheus Henrique Pimenta Zanon, com a orientação da fisioterapeuta e educadora física, professora doutora Berliz Ribeiro dos Santos Menossi. A obesidade é uma doença inflamatória crônica multifatorial, podendo ser caracterizada por fatores ambientais, metabólicos, psicossociais, econômicos, hábitos alimentares e estilo de vida, causado por um desequilíbrio entre o aumento da ingestão calórica e a diminuição do gasto energético, levando a um acúmulo excessivo de gordura, caracterizado como nocivo para a saúde, sendo que a obesidade é um fator de risco para o desenvolvimento infantil, podendo permanecer na fase adulta e diminuindo a qualidade de vida, sendo uma grande razão de óbitos no Brasil atualmente. Com a pandemia Covid-19, foi implementada várias medidas para conter a expansão de sua transmissão, sendo o distanciamento social a medida mais rigorosa, causando entre as crianças a redução de atividade física, aumento do tempo de tela, de sono e de consumo de alimentos altamente calóricos e industrializados, gerando um estilo de vida sedentário e, consequentemente, levando ao aumento do peso corporal. Portanto, o objetivo deste estudo foi verificar a influência da pandemia na composição corporal e a prevalência da obesidade entre o grupo masculino e feminino de crianças e adolescentes matriculada nas escolas municipais de uma cidade do Norte Pioneiro do Paraná. Então, trata-se de um estudo tipo corte retrospectivo, vinculado ao projeto de pesquisa A Prevalência da Obesidade ou Desnutrição Infantil no Norte Pioneiro, um estudo longitudinal, desenvolvido pelo Grupo de Estudos e Pesquisas em Atividade Física e Saúde, GEPAFS. Na realização desse estudo, foram utilizados os dados estatísticos biométricos de sexo, idade, massa corporal e estatura de crianças e adolescentes matriculados regularmente nas escolas municipais de uma cidade do Norte Pioneiro do Paraná, contidos no Sistema Estadual de Registro Escolar SERI, coletados no ano de 2015 a 2021, exceto o ano de 2020, pela suspensão das aulas presenciais e decretos que orientavam a permanência de crianças em casa, principalmente as menores de 10 anos. Então, foi assegurada uma parceria com as secretarias municipais para a utilização dos dados estatísticos biométricos contidos no SERI, permitindo realizar o método de classificação da composição corporal de crianças e adolescentes pré e pós-pandemia. Então, esses participantes receberam uma identificação numérica para análise dos dados, evitando problemas éticos. Em 2020, diante da pandemia Covid-19, não foram realizadas coletas devido à sobrecarga das atividades remotas. E em 2021, foi realizada uma nova coleta de forma remota com auxílio dos pais e responsáveis, como uma atividade escolar das disciplinas com auxílio da equipe pedagógica, para a orientação da mensuração de peso e altura. Então, com os dados biométricos obtidos, foi classificada a composição corporal de crianças pelo critério da Organização Mundial da Saúde, utilizando a classificação de desnutridos, eutróficos, sobrepeso e obeso, para a população de 5 a 11 anos, um método que foi atualizado em 2012 com base na população norte-americana de 5 a 19 anos. E esse diagnóstico foi baseado na seguinte forma: 25,4 kg/m² para meninos e 25 kg/m² para as meninas. É o ponto de corte para sobrepeso. E 29,7 kg/m² para ambos os sexos é o ponto de corte para a classificação de obeso. Então, os dados foram agrupados em planilhas no Microsoft Excel 2018 para tabulação e classificação da composição corporal. E o teste ANOVA foi aplicado para verificar as variáveis independentes de ano e sexo, que apresentam diferenças de um nível de significância adotado de P menor que 0,05. Em seguida, foi realizado um pós-teste baseado em contrastes ortogonais e a partir do qual foram obtidos os valores de significância da tabela 1 e 2. E todos esses procedimentos foi realizado por um mestre em matemático, realizado no software R e depois passado para o dataset. Então, de 2015 a 2021, exceto o ano de 2020, foram tabulados 7.582 crianças de uma cidade do Norte Pioneiro do Paraná, sendo
48,7% do grupo feminino e 51,3% do grupo masculino. Na tabela 1, a média de análise de crianças foi de 1.296, de 2015 a 2019. E a tabela 2 teve uma análise de 1.098 crianças em 2021. Assim, quando classificadas crianças em sobrepeso e obeso, já que a soma das duas é caracterizada como excesso de peso, foi realizada uma classificação do IMC. Desse grupo de crianças, também foi incluída nelas o valor do percentil do aumento de excesso de peso do grupo feminino, masculino e geral, no período pré e pós-pandemia. E o teste ANOVA mostra o valor de significância, sendo que a média nacional de excesso de peso classificado pelo IBGE em 2010 é de 33,5%. Então, a tabela 1 reflete a prevalência de excesso de peso do ano de 2015 a 2019. A prevalência de excesso de peso foi maior no grupo feminino, com valor de 31,2% em 2019. E a prevalência de excesso de peso nos grupos mostram que o valor do percentil diminuiu de 13,6%. E a sua média de excesso de peso entre o período pré-pandemia foi de 32,5%, tendo seu valor significativo menor que 0,05. Já a tabela 2 mostra a prevalência de excesso de peso do ano de 2019 a 2021, período pós-pandemia, demonstrando um aumento da média de excesso de peso nos grupos e a prevalência de excesso de peso no grupo masculino, com o valor de 39,6% no ano de 2021. E o valor do percentil em ambos os grupos teve um aumento de 25,7%, colocando a média de excesso de peso em 34,5%, maior que a média nacional, de 33,5%, e tendo seu valor significativo maior que 0,05. Então, pela última pesquisa nacional de saúde escolar, 33,5% das crianças se encontram com excesso de peso no Brasil, levando a preocupação pelos percentuais estarem próximos, como demonstrado no ano de 2019, ou elevado da média nacional, como no ano de 2021. E a Organização Mundial da Saúde, Handel, conclui que as estratégias de isolamento social contribuíram para o comportamento sedentário e hábitos inadequados, sendo estes favoráveis para a obesidade infantil. E acredita-se que não houve um aumento do valor significativo devido às dificuldades socioeconômicas que ocorreram durante esse período. Segundo Ribeiro Silva, com a desigualdade social, tiveram populações com maior vulnerabilidade pela diminuição do poder de compra e pela alta dos preços dos alimentos, que levaram a uma diminuição do consumo alimentar, principalmente nutricional e saudável. Agora, na imagem 1, podemos encontrar um gráfico mostrando a variância entre os grupos feminino e masculino durante os anos, onde o eixo vertical está com os valores de IMC e o eixo horizontal se encontra a distribuição dos anos de 2015 a 2021. Observamos que nas linhas houve um grande pico de aumento do IMC das crianças no ano de 2018 a 2019, e o grupo feminino ultrapassou o valor do grupo masculino. Mas no ano de 2021, observa-se que houve uma estabilização da variância do IMC do grupo masculino, retornando a ser o grupo com maior prevalência. Então, durante a pandemia, houve uma estabilização do excesso de peso, mesmo com os fatores favoráveis para o desenvolvimento da obesidade infantil, como as estratégias de isolamento social, contribuindo para hábitos de vida inadequados. E os pais e responsáveis também precisaram mudar as suas rotinas. E o estudo de ESA retrata a preocupação por relação da diminuição de atividade física, maior tempo de tela, de sono e atividades familiares. E segundo estudos de Corradini, o ambiente familiar é um dos pilares para o combate da obesidade infantil, pois o estilo de vida dos pais é refletido diretamente no estilo de vida de seus filhos. E mesmo com o isolamento social para conter a transmissão do vírus, as crianças ficaram propícias a outra pandemia, a da obesidade infantil, como foi demonstrado nos resultados acima, onde o segundo autor Almeida Júnior e Rocha está levando a outros problemas de saúde, afetando o desenvolvimento psicomotor, saúde mental e comportamento. Então, de 2015 a 2019, estava ocorrendo uma diminuição significativa do excesso de peso, porém permanecendo próximo da média nacional, que é de 33,5%, determinado pelo IBGE. E no período de 2019 a 2021, apresentou um percentual de 30,7% e depois de 37,9%. Tendo um aumento do percentil de 25,7%, porém não significativo, demonstrando que, no período pré-pandemia, apresentou uma média de 32,6% e no período pós-pandemia, 34,5%. E o grupo masculino permaneceu com a prevalência de excesso de peso no período pré e
pós-pandemia. Diante dessa situação, é importante sugerir um programa público de saúde a toda a população, mas durante a pandemia houve uma diminuição da participação dos escolares, e como a metodologia da coleta foi através de orientações remotas, pode ter ocorrido um viés na avaliação. Então, essa avaliação vai ocorrer novamente em modo presencial com os avaliadores originais. Então, eu gostaria de agradecer à Universidade Estadual do Norte do Paraná, ao UEMP, ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, à minha orientadora, ao Grupo de Estudos e Pesquisas em Atividade Física e Saúde, GEPAFS, e às prefeituras, secretarias municipais e equipes pedagógicas pelo apoio e auxílio para realizar este trabalho. Essas foram minhas referências e muito obrigada!